O quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. Devemos considerar duas coisas antes de comentarmos propriamente o Evangelho. As nações às vezes possuem um animal que é símbolo ou seu brasão. Lembremos que Roma, o animal símbolo era a águia. E os Estados Unidos também adota a águia hoje, né? Que é um animal que denota poder, belicosidade, é um animal caçador. Mas Israel tinha como animal símbolo, ou uma espécie de brasão, a ovelha, o cordeiro. Por quê? Porque existia uma profissão de fé por trás disso. Não existe cordeiro, não existe ovelha sem ter um pastor que cuide delas. E assim era a profissão de fé. Israel era frágil e só existia porque Deus era o pastor e cuidava dele. Os chefes dos povos antigos, por exemplo, reis, sumos sacerdotes, a elite, gostava de usar essa imagem do pastor, e que era uma imagem que Israel aplicava a Deus a si mesmo, para denotar que eles estavam preocupados com o povo. Mas o capítulo 34 de Ezequiel desmascara esta imagem, essa pretensão, onde ele mostra que houve totalmente uma corrupção da elite, dos sacerdotes, dos governantes, que não estavam cuidando das ovelhas, pelo contrário, estavam explorando as ovelhas. Ezequiel também faz uma profecia que o próprio Deus virá do seu povo e será o seu pastor, e cuidará do seu povo. Eu vou cuidar das ovelhas frágeis, aquelas que ainda amamentam, aquelas ovelhas que estão doentes. Tudo isso bate com a missão de Jesus. Agora o evangelho de hoje, ele segue, você se lembra daquela cura que Jesus fez do cego de nascença. O fato é que Jesus fez aquele milagre no dia do sábado e ele foi acusado pelos judeus de não ser boa pessoa, porque é um pecador. Ele não guarda o sábado. Assim, esse texto apresenta Jesus como verdadeiro pastor e uma crítica aos falsos pastores. O primeiro versículo diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui a tradução está inadequada. Não está escrito redil, mas está escrito átrio. É claro que Jesus está se referindo à porta do templo de Jerusalém. Essa elite tinha transformado o templo de Jerusalém num covil de ladrões. Embora Jesus não fosse propriamente um pastor de ovelhas, ele era carpinteiro, ele, na sua infância, com toda certeza, deve ter visto uma das cenas mais comoventes, que você sabe que antigamente eles faziam, por economia, um redil de ovelhas comunitário. E cada manhã ia um pastor lá chamar suas ovelhas. Quando ele chegava perto da porta, o que acontecia? As ovelhas eram capazes de distinguir a voz do pastor e só saíam as ovelhas daquele pastor. É uma coisa bastante admirável isso. Aqui Jesus fala do discernimento espiritual, que aqueles que entendem a mensagem do Evangelho não seguem aqueles que pregam falsidades. Por fim, Jesus dá uma dimensão escatológica a esta pregação que ele está fazendo aqui, esse ensinamento, porque ele vai falar que ele é a porta, e vai falar também que quem entrar sobre ela se salvará, significando a redenção da humanidade associada ao mistério pascal. Ele fala que quem entra por mim será salvo, entrará e sairá. O cristianismo é uma religião de liberdade. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, por isso está a expressão entrar e sair. A religião judaica da época é uma imposição, uma obrigação. Amém.